Então, para a gente ter uma redução dessa gordura, a gente vai ter que fazer com que o nosso corpo busque utilizar essa reserva, gastar essa reserva. Então, seu consumo de energia não pode ser maior do que a sua necessidade. Então, justamente para fazer você utilizar a sua reserva. Mas então, já que eu tenho que consumir menos do que a minha necessidade de energia, como é que eu sei qual que é a minha necessidade de energia? Então, a gente tem várias fórmulas que vão estimar isso, que vão nos dar um número mais ou menos sobre essa quantidade de calorias que você precisa, que seriam necessárias para você se manter. Essas fórmulas foram criadas através de estudos, de análises durante muitos anos, já tem fórmulas bem antigas. Uma das mais famosas é de Harris Benedict, que na verdade o que ela vai considerar? Vai considerar sexo, peso, altura e idade. E o resultado vai ser o quê? A quantidade de calorias necessárias para que a pessoa se mantenha com o peso dela. Então é a famosa taxa metabólica basal. Então é a energia necessária para o corpo manter as funções dele em repouso. Aí a gente pega esse resultado, vai ter que multiplicar por um outro número. Por quê? Porque nós, por mais sedentários que a gente seja, por mais parados que a gente fique durante o dia, a gente vai ter um mínimo de esforço, um mínimo de movimentação, não é verdade? Então, por isso a gente tem que multiplicar esse valor por um fator de atividade, que é um número que vai ser variável de acordo com o nível de atividade física, de movimentação que você tem no seu dia. Aí a gente tem o fator de atividade leve, moderado e intenso, de acordo com o que você faz durante o dia. Então, leve é uma pessoa que se movimenta pouco, já o intenso vamos pensar mais em um atleta mesmo. E quanto maior a atividade dessa pessoa, então maior esse número, esse fator que a gente vai usar para multiplicar e ter o resultado certinho da sua necessidade energética. Então, o resultado dessa fórmula, desse cálculo, vai ser a necessidade energética total dessa pessoa. Então, a quantidade de calorias para que ela se mantenha no peso dela, sem engordar e nem emagrecer. Então, parece tudo muito simples. Você descobre a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para se manter como ele está hoje, e aí você faz o quê? Uma dieta com menos calorias do que essa sua necessidade. Então, seu corpo vai ser obrigado a buscar suas reservas. Parece tudo muito fácil, muito simples. Mas, infelizmente, essa conta não fecha assim tão certinha. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada metabolismo é diferente, reage de uma forma. A gente tem genética, a gente tem influência de hormônios. Esses cálculos, eles ajudam a gente a ter uma base, ter um norte, mas eles vão ter sim uma boa margem de erro. Esse número de fator atividade, por exemplo, é complicado porque muitas vezes a gente não consegue determinar certinho qual que é o nível de atividade física, qual que é a intensidade dessa atividade da pessoa. Então tudo é muito relativo e pode acabar tendo um erro aí nesse cálculo. A prova de que esse cálculo não é 100% para a gente se basear é que muita gente usa isso, faz dieta baseado nisso e não emagrece. Ou ainda muitas vezes engorda. Muitas vezes já atendi pessoas nessa situação, que por conta começaram a fazer dessa forma, mas não tinham resultados. E muitas vezes, na realidade, a pessoa vai ter que consumir ainda menos calorias do que ela estava consumindo, de acordo com essa fórmula, com esse cálculo. E outra questão também é que às vezes a pessoa está só pensando na quantidade de calorias, mas ela não está considerando várias outras coisas que a gente tem que pensar, que envolvem a qualidade dos alimentos. E outro problema que a gente tem quando a gente pensar em emagrecer só reduzindo calorias é porque a gente vai ter uma dificuldade sim em contabilizar essas calorias, em contar elas de uma forma exata. Nós temos sim as tabelas de composição de alimentos, que é onde a gente consegue consultar o valor calórico de cada alimento. Hoje a gente tem programas, tem aplicativos no celular, onde a gente consegue colocar o alimento, a quantidade, e aí ver ali quantas calorias que tem. Pode colocar até com medidas caseiras, então 2 colheres de sopa de arroz, por exemplo, você coloca lá no aplicativo. Mas muitas vezes também essas medidas caseiras vão ter erros, que a minha colher é diferente da sua, a minha cheia é a sua rasa e por aí vai. E isso acaba gerando, de alguma forma, uma certa dependência, uma escravatura desse tipo de aplicativo, desse tipo de registro. Então a pessoa toda hora vai ter que ficar registrando ali, vai ficar nessa neurose já de ficar contabilizando tudo.
e também vai acabar desenvolvendo uma ideia limitada sobre os alimentos. Os alimentos não são nem de longe só calorias, que são na verdade os nutrientes. Os nutrientes não são levados em consideração quando a gente fala em calorias. Além das calorias, a gente vai ter proteínas, gorduras, carboidratos, as vitaminas e os minerais. E a necessidade de cada uma dessas coisas, desses nutrientes, vai variar de acordo com cada indivíduo. E se a gente quer buscar emagrecer com saúde, um emagrecimento realmente saudável, a gente tem que pensar sim em nutrientes, em vitaminas, minerais, em distribuição de proteínas, gorduras e carboidratos nessa alimentação. Então, gente, cuidado com dietas que levam só em consideração essa parte das calorias e da quantidade.